Olá, estamos começando mais um Sem Limite. O nosso bate-papo deste sábado é uma promessa que a gente fez no Falando Nisso ao vivo. Intestino preso, intestino preguiçoso. Será que é um problema que de repente você pode ter? Alguém da sua família pode causar algum outro problema de saúde? A gente está recebendo o Dr. Mário Camacho, que é gastroenterologista. Tudo bem, Dr. Mário? Brigadaço. A gente está dando aquela continuidade do Falando Nisso aqui no Sem Limite, conforme a gente tinha prometido, inclusive com perguntas, né, de telespectadores que ficaram aí com dúvidas sobre o intestino preso. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o que é o intestino preso e quais as possibilidades de resolver esse problema, porque todo mundo acha que só o laxante já resolve, né? É verdade. Bom dia a todos, bom dia Solange. Bom, a gente estava falando no outro programa, né, no programa anterior, sobre intestino preso, o que seria considerado intestino preso inicialmente, né? Qual é a frequência evacuatória normal de uma pessoa? Por definição, o intestino normal é aquele que funciona até 3 vezes por semana, tá? Isso dá mais ou menos um dia sim, um dia não, mais ou menos. Isso é considerado o normal. A pessoa não precisa necessariamente ir todos os dias no banheiro para falar que tem um intestino normal. Tá, então começa por aí. 3 vezes, uma vez ao dia. Uma vez ao dia, isso. Isso é tido como normal, na verdade. E aí, a partir disso, é que começa a merecer uma investigação melhor do médico, uma procura ao especialista para ver o que está acontecendo. Existem várias situações que dão intestino preso, que é a constipação intestinal, né, um termo mais técnico. A pessoa que fica, por exemplo, quase uma semana sem ir ao banheiro, o que pode acontecer com o organismo? O que acontece dentro dela? Na verdade, com o organismo, nada muito sério, né? Existe um mito de que pode acontecer uma chance maior de câncer, de algumas outras coisas. Na verdade, não. Isso nunca foi provado, na verdade. O intestino preso durante uma semana, 10 dias, como tem gente que fica, você tem gases, você tem distensão abdominal, você tem desconforto, você tem dor abdominal, você tem uma chance maior de ter uma doença depois chamada doença diverticular, que são os divertículos no futuro longo, para frente, e tem que ser investigado, com certeza. E quando é preciso a famosa ou a popular chamada lavagem intestinal? Quando que é necessário? Isso é uma técnica que ainda se utiliza muito, não? É uma técnica que se utiliza, mas não muito mais, como antigamente. Antigamente se usava mais, né? Hoje a gente deixa para alguns casos mais restritos. Geralmente pacientes idosos, quando tem impactação das fezes lá perto do reto, lá embaixo, quando fica aquelas fezes muito endurecidas que não conseguem evacuar de jeito nenhum, isso nos pacientes que tomam antidepressivos, que tomam remédios para dormir, que tomam sedativos, o intestino fica muito lento com isso. Paciente idoso, né, paciente com diabetes descontrolado, esses pacientes têm uma dificuldade maior na evacuação e você tem impactação de fezes na ampola retal, né, nessa região do reto que a gente vai mostrar aqui, olha. Aqui. Nessa parte final aqui, isso aqui é o intestino delgado, aí começa o intestino grosso aqui na região do apêndice, ele sobe, vem aqui perto do estômago, desce de novo. Isso aqui é a ampola retal, é um reservatório das fezes. Quando as fezes chegam numa quantidade X adequada aqui, você tem um estímulo para evacuar, tá? Então, normalmente, esses pacientes mais idosos, eles têm uma dificuldade, ele tem um problema de inervação dos nervos aqui nessa região aqui, ele não consegue evacuar. A lavagem intestinal que você falou, ela só atua nessa região aqui, na verdade, na parte final. Ela estimula, ela faz o paciente sente aquela sensação de peso e vontade de evacuar, estimula a evacuação. A pessoa que sente dificuldade, por exemplo, que tem as fezes mais duras ou sente essa dificuldade, pode provocar, forçando a evacuação, uma hemorroidas? Pode, isso é bastante comum. É uma queixa bastante comum e a gente vê bastante isso no consultório também. O que são as hemorroidas? As hemorroidas são a inflamação e o trauma dessa região aqui, levando a uma inflamação das veias dessa região aqui. Tem uma maquetezinha aqui, se você quiser, olha, acho que é bem interessante. Isso daqui é uma hemorroida, né? Isso aqui é o canal anal, é a porção final do intestino grosso, aqui é o ânus, tá? As hemorroidas internas e uma hemorroida externa aqui. São tromboses das veias, as fezes muito duras passando aqui,
traumatiza esses vasos sanguíneos aqui, eles acabam se inflamando. E isso fica para sempre na pessoa? Isso tem uma tendência a ficar para sempre. Ela regride, ela desinflama, mas ela volta a se inflamar de novo com o tempo. Isso, na verdade, a única cura seria a cirúrgica mesmo. Né? Não tratada, por exemplo, pode provocar uma hemorragia, pode ser perigoso? Pode provocar hemorragia, raramente é perigoso. Eu vi poucas situações que precisaria, por exemplo, de uma transfusão sanguínea por causa de um sangramento hemorroidário, mas pode acontecer, em raros casos sim. Mas é comum sangrar. É comum sangrar. É comum sangrar. Então, se a pessoa está evacuando, observa um sangramento na cor, o sangue vivo mesmo, possivelmente ela tem uma hemorroidas. Hemorroida, mas o mais comum, na verdade, Solange, no quadro de constipação intestinal, do intestino preso, na verdade nem é tanto, a hemorroida é comum, mas o que causa mais sangramento, na verdade, é a fissura anal, que é as fezes muito duras, muito volumosas, passando pelo canal aqui, você tem uma rachadura da pele aqui nessa região aqui. Um ferimento, a pele não aguenta a pressão e ela acaba abrindo. Tá? E aí tem um sangramento, geralmente é um sangramento bem vermelho, no papel, às vezes no vaso sanitário a pessoa observa, geralmente de quantidade pequena, mas chama atenção, porque acaba impressionando o paciente que nunca teve aquilo às vezes. Mas normalmente no paciente constipado crônico, ele já está habituado a ver esse sangramento, porque é constante. Ok, então. Bom, a gente vai fazer agora a primeira paradinha aqui no Sem Limite. A gente está recebendo o Dr. Mário Camacho, gastroenterologista, falando sobre intestino preso, intestino perigoso. E conforme a gente prometeu lá no Falando Nisso, quando o Dr. Mário foi o nosso entrevistado, temos algumas perguntas de telespectadores que ele vai ouvir pelo computador e responder para você de casa. Fica aí então.